Olá, boa noite. Começa agora o Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindas. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia e você também pode acompanhar o Giro Nordeste nas emissoras parceiras em todos os estados da região e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Temos o prazer de receber no programa de hoje Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação é a principal instituição de saúde pública da América Latina. Ao longo dos seus 120 anos, a Fiocruz ajudou a combater epidemias e a salvar vidas em todo o Brasil. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí. E Ano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão. Evanilson Santana, da TV Aperipê de Sergipe. Fabrício Camboim, da TV Alagoas. E Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Inicialmente eu quero agradecer a Nízia Trindade pela participação no Giro Nordeste. Nízia, o Brasil ultrapassou a triste marca de 40 mil mortes confirmadas pelo coronavírus em menos de 4 meses. O número de mortos e infectados continua crescendo e não existe ainda uma vacina ou medicamento comprovadamente eficaz. O sistema público de saúde está no limite ou próximo do limite em diversas cidades. Desde o início da pandemia, o Brasil não adotou uma ação de isolamento obrigatório como outros países adotaram. Diversas cidades e estados estão diminuindo as medidas de isolamento com a abertura de shoppings e do comércio, que não é essencial. Qual a posição da Fiocruz sobre a necessidade de ampliar medidas de isolamento social obrigatório no Brasil para diminuir o número de mortes? Boa noite, quero agradecer essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui nesse Giro Nordeste e, em primeiro lugar, expressar meus sentimentos a todos os familiares das vítimas de Covid-19. A Fiocruz constituiu um observatório da Covid-19, reunindo especialistas em todas as áreas do conhecimento aplicadas à saúde, e nós temos nos posicionado que as medidas de isolamento, de distanciamento social, elas são necessárias quando não temos vacina, não temos medicamentos, como você mencionou, e elas devem ser olhadas em cada contexto local, nos diferentes estados, né? O Brasil é um país continental, são como se fossem várias epidemias numa única epidemia, várias manifestações diferenciadas. O que é importante é nós pensarmos os parâmetros para as medidas mais rigorosas, que nós já defendemos em alguns casos, em alguns estados, como foi o caso do estado do Rio de Janeiro, que deveriam ter sido adotadas. Esses parâmetros, eles são a questão da redução do número de casos de forma sustentada. Sempre falamos do período de 15 dias por conta do próprio processo do vírus, né? Nós também definimos, não é? Isso são parâmetros internacionais, a disponibilidade de leitos hospitalares, de UTI principalmente, e a questão da testagem, né? De você ter uma sistemática vigilância, né? Então, acho que são esses os parâmetros que nós deveríamos adotar. Ao mesmo tempo, nós sabemos que não se pode pensar em nenhuma medida de forma isolada. Ao lado do distanciamento social e de medidas de isolamento mais rígidas, são necessárias políticas sociais, são necessários também um monitoramento de casos, e por isso a testagem é tão importante. E neste momento, onde vemos essa flexibilização acontecer, né, em capitais, em várias cidades, em vários estados, é muito importante pensar que a Covid-19 é um problema de saúde pública de longa duração. Então, à medida que haja medidas de flexibilização, é
que haja um acompanhamento, que hajam restrições, que só algumas ações e atividades essenciais sejam realizadas onde há contágio, uma série de medidas que precisam ser tomadas. E enfatizo principalmente a questão do transporte, né, porque o transporte tem sido comprovadamente um dos meios de transmissão mais frequentes. É como se olharmos, por exemplo, a região norte do estado do Amazonas, o vírus vai seguindo o curso dos rios, né? Lá a densidade demográfica é baixa, à exceção da região metropolitana de Manaus. No entanto, houve uma grande disseminação, porque a estrutura de serviços é concentrada, há uma grande mobilidade, né, das pessoas. Então, um país complexo como o nosso, desigual como o nosso, nós temos que olhar um conjunto de medidas e estar atento às diferentes realidades locais, além de olhar para essa desigualdade como um fenômeno nacional. Nízia, muito obrigado. É o momento da participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Boa noite, Juraci. Muito boa noite aos meus colegas do Nordeste, a quem está nos acompanhando e principalmente a nossa convidada, Nízia Trindade. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que é a subnotificação. São os casos de pessoas que não procuraram um serviço de saúde, são pessoas assintomáticas, são pessoas que faleceram e não sabem se é realmente de Covid, porque se fala muito que o Brasil é o país que tem uma subnotificação muito grande. Todo mundo fica procurando esses números. Será que um dia nós vamos saber realmente que números da Covid-19 tivemos? Teve aí essa mudança com relação à contagem e a recontagem, né? Cada um querendo fazer uma estatística. Então, eu vou começar pela notificação. Ou será que os óbitos são os que vão denunciar realmente o número de pessoas que a gente teve comprovadamente com Covid? A questão da subnotificação, ela está associada ao problema que eu coloquei de uma testagem em massa, uma testagem mais ampla. Somente com uma política de testagem mais ampla é que é possível você realmente ter um retrato dessa realidade. E, nesse momento, nós estamos também enfatizando a necessidade de fortalecermos toda a política de vigilância no Brasil, né? Fortalecermos as tecnologias que permitam melhor registro de dados. Então, também há, muitas vezes, um certo retardo no registro de dados. Então, acho que são lições que aprendemos da pandemia, mas a subnotificação ela está associada a essa questão de podermos ter uma testagem não só restrita aos casos graves. Muito obrigado. Seguimos para João Pessoa. É a vez da pergunta de Nara Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação. Boa noite, colegas. Boa noite, doutora Nízia. Boa noite. A minha questão vai muito próxima da questão colocada pela colega aí, mas a senhora é uma pessoa ligada às ciências sociais e também muito ligada à divulgação da produção científica. Exato. Aqui em Paraíba, por volta das 18 horas, o governo do estado, através da secretaria, divulga um boletim diário sobre toda a situação da Covid. Atualmente estamos com 25.340 casos confirmados. Como efetivamente a senhora acha que vai impactar essa metodologia que tentaram implementar e que voltaram para trás e, no final das contas, fica sempre uma dúvida sobre os números? A senhora, como pesquisadora, como vê essa questão de mexer em números de uma pandemia? Dados, informação, eles são tão essenciais quanto qualquer outro recurso para lidar com uma pandemia, como testes, como vacinas. Então, é essencial uma confiança nos dados. Eu acho que, nesse momento, é muito importante retomarmos ao quadro tanto dos casos acumulados como das mortes acumuladas, ainda que se possa combinar com outras metodologias, né? Então, eu enfatizo a importância de lidar dessa maneira com os dados e também de termos sistemas integrados de dados para nos permitir análises, correlações, robustecer, né, o sistema de informação e da vigilância no Brasil tem que ser algo muito defendido nesse momento, e essa linha que nós temos defendido
na nossa instituição. Obrigado mais uma vez. E eu quero reforçar que telespectadores, internautas e ouvintes podem fazer perguntas e comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E agora é a vez da colega Geandra Portela, da TV Antares do Piauí. Boa noite, Juraci. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos demais colegas jornalistas. É um prazer novamente estar dividindo a tela virtual do programa Giro Nordeste com vocês. E boa noite à nossa convidada de hoje, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Então, presidente, a minha pergunta é sobre um assunto que muita gente está aguardando, que é uma vacina contra a Covid-19. A Fiocruz está contribuindo para o desenvolvimento de uma vacina nacional. Sabemos que ainda está em fase pré-clínica, mas podemos ser otimistas quanto ao resultado dessa vai dar tempo da segunda rodada. Vai, para todo mundo. Ela é bem rápida. Então, obrigada pela pergunta, Jandra. Vacina é um recurso, um instrumento de saúde pública fundamental e nos coloca, nesse momento, na importância de defender essa tradição dos laboratórios públicos no nosso país, da Fundação Oswaldo Cruz, através do seu Instituto de Tecnologia em Vacinas Biomanguinhos. Em Biomanguinhos, há uma vacina em desenvolvimento, que ainda não entrou na fase de estudos clínicos, mas está avançada nesse sentido, e também na Fiocruz de Minas Gerais temos um outro importante projeto para desenvolvimento de vacina. Há outros grupos no Brasil desenvolvendo projetos e que devem ser apoiados. E esperamos que tenham sucesso. O que nós estamos fazendo nesse momento é, paralelamente ao esforço nacional, sabemos que há uma prioridade hoje, que é chegar a uma vacina eficaz e segura o mais rápido possível, pela importância da vacina no controle de uma pandemia como essa, né? E nos momentos que vão se seguir, como eu disse, é um problema de saúde pública que não vai se resolver no curto prazo. Então, a vacina é essencial. Por isso, junto com o Ministério da Saúde, a Fiocruz é um Instituto de Ciência e Tecnologia vinculado ao Ministério, constituímos um grupo de trabalho que está dedicado a analisar as vacinas mais avançadas, né, que fazem parte também do painel da Organização Mundial de Saúde, analisando quais as que poderão chegar a um bom resultado, vacinas eficazes e seguras para a Covid-19. E também apoiando, o que é muito importante, o desenvolvimento de ensaios clínicos que ampliem a margem de segurança, nos fazendo chegar a uma vacina. Então, nós estamos trabalhando nas duas direções, o desenvolvimento próprio de uma vacina e também analisando as vacinas produzidas em outros laboratórios, em outros países mais avançadas, de maneira a fazer uma análise, uma avaliação e ver o melhor caminho a seguir, tendo como prioridade, na verdade, alcançar uma vacina eficaz e segura e garantir o acesso à população, porque isso é muito importante e essa é a base do Sistema Único de Saúde, né? Na área de ciência e tecnologia, associar o desenvolvimento de produtos com o acesso à população. E só para finalizar, nesse sentido, foi muito importante a resolução da Organização Mundial de Saúde, que definiu que os medicamentos que se comprovarem eficazes e seguros para a Covid-19 e as vacinas devem, neste momento de pandemia, serem considerados bens públicos. Então, é nessas direções que nós estamos trabalhando e aguardando, como você disse, com muito compromisso, entendendo a ansiedade de todo mundo, na verdade, para que consigamos chegar a uma vacina eficaz e segura, sabendo que isso não é uma coisa simples. Vacina é complexa e é muito importante ter eficácia e ter segurança para a nossa população. São muitas as questões a serem abordadas. E vamos girar mais uma vez e seguir para Natal, onde está Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite a todo mundo em casa, boa noite a doutora Nízia. E a gente estava falando da vacina agora,
essa não é a primeira vacina, não é a primeira emergência sanitária global, nem a primeira pandemia da Fiocruz, né, em 120 anos de história. E eu queria saber o que é que essa pandemia trouxe de novidade. A Fiocruz tinha uma preparação para essa pandemia, para uma futura pandemia desconhecida, né? E o que é que essa pandemia pode ensinar para a gente? O que é que a Fiocruz pode ensinar para a gente a como sair dessa pandemia, né? Tal como a gente já fez outras vezes? Bom, excelente, porque, de fato, nenhuma resposta hoje à pandemia surge sem um lastro da história, né? E logo na abertura do programa se falou dos 120 anos da Fiocruz, que já começou lidando com epidemias, né, de varíola, peste bubônica, febre amarela. Então, há um longo aprendizado, mas eu não vou rememorar aqui toda essa história, mas colocar alguns pontos muito importantes. Essa pandemia, ela, por um lado, não é uma surpresa para o mundo, porque a própria globalização, mudanças ambientais, aumento de circulação de mercadoria e de pessoas, já vem colocando, desde a década de 80 do século passado, com muita ênfase, estudos prospectivos sobre a emergência de novos vírus, novas doenças, a reemergência de doenças em novos contextos, como foi o caso dos surtos de febre amarela recentes no Brasil. Então, temos que olhar para as questões sociais, ambientais, de uma maneira muito ampla, para entendermos, né, esses novos fenômenos e para o conhecimento biomédico associado à questão da circulação dos vírus. Quais são as lições? Quer dizer, do ponto de vista de preparação, nenhum país do mundo estava efetivamente preparado, né? Eu acho que o coronavírus é de uma transmissão muito intensa, causando mortes, como sabemos, né, em casos de agravamento e causando um impacto enorme no sistema de saúde, exatamente por essa velocidade da transmissão. É um impacto muito grande nos sistemas de saúde, pela hospitalização, pela necessidade de leitos de UTI, tudo que nós estamos vendo. Por outro lado, a Fiocruz tem uma base de ciência, tecnologia e inovação constituída, né, ao longo de anos, e mais recentemente nós temos trabalhado com a perspectiva do complexo econômico e industrial da saúde, o que implica pensar a saúde como um componente do desenvolvimento nacional, o que implica também defender a autonomia na produção de vacinas, de medicamentos, isso tudo dentro do nosso Sistema Único de Saúde, né? Pensando o acesso, como eu falei. Então, há uma base de ciência, tecnologia e inovação que foi fundamental. Nós temos um laboratório de vírus respiratório sarampo com atuação há 40 anos. Foi esse laboratório que fez o trabalho de identificação no Brasil, que está trabalhando com o genoma do vírus, que hoje ele é responsável é um laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde, fez treinamento de laboratórios, enfim. Essa base é muito importante, além do desenvolvimento de testes moleculares, né, que a Fiocruz já vinha numa tradição de ser a desenvolvedora de testes moleculares para a rede de bancos de sangue no Brasil, para os hemocentros, né? Muitos brasileiros não sabem disso, mas os testes na nossa rede de hemocentros, da qualidade do sangue, eles vêm da Fiocruz, né? Testando para HPV, para HIV, hepatite e, mais recentemente, malária. Então, tem que haver uma base para essa resposta. Mas o impacto sobre o sistema de saúde é muito grande. E num país como o nosso, com as dimensões que tem, com as suas desigualdades sociais, regionais, né, coloca um cenário que é muito desafiador. Não é? Então, eu espero que saiamos dessa crise sanitária e humanitária, que é assim que eu entendo esta crise, com uma visão clara da importância da ciência para essas respostas e do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde precisa de mais investimento em ciência, tecnologia e inovação e de ações integradas entre a atenção básica
e atenção especializada. São algumas das lições, não que a Fiocruz dê essas lições, né? Faz parte da nossa reflexão sobre o sistema eu digo sempre, né, que é como se a gente tivesse com aquele conto do Anderson, A Roupa Nova do Rei. Problemas que estavam aí, né, o vírus com seu efeito dramático e tão veloz faz com que esses problemas saltem aos olhos, né? Mas muitos problemas não precisariam de uma pandemia para que nós tenhamos políticas públicas adequadas, orientadas pela ciência, para podermos abordar. Obrigado, doutora Nízia. Agora é a vez de Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão. Boa noite, Juracy. Boa noite a meus amigos de bancada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite à doutora Nízia Trindade. Doutora Nízia, estávamos falando dos 120 anos da Fiocruz. Eu pesquisei e aponta aqui que a senhora é a primeira mulher a presidir também, né? Parabéns. Obrigada. Bom, doutora Nízia, hoje pela manhã eu acompanhei que o governo de São Paulo anunciou a produção de uma vacina, né, contra a Covid-19 em parceria com o Instituto Butantan e um laboratório da China. Isso. Bom, eu queria que a senhora pudesse explicar para a gente um pouquinho de forma didática se há a diferença, né, da vacina que está sendo produzida pela Fiocruz, a diferença na matéria-prima, o tipo de tecnologia, e quando a gente pode esperar também o tempo de produção dessa vacina da Fiocruz e se vai haver um compartilhamento, né, de conhecimento também. Não, eu acho que excelente. São tecnologias diferentes, mas como eu havia explicado antes, o trabalho que nós estamos fazendo é analisar diferentes tecnologias. Por exemplo, existem vacinas sintéticas, existem vacinas que partem de vetores virais, ou seja, são utilizados outros vírus, não é, para a produção de uma vacina específica para o coronavírus, peptídeos, enfim, são várias tecnologias. O que nós fizemos foi exatamente pensar cada plataforma tecnológica, em que estágio estava a vacina, quais as que potencialmente podem ser mais eficazes e seguras, e estamos trabalhando nessa direção. Em relação ao Instituto Butantan, nós participamos em conjunto, né, de toda a associação dos laboratórios públicos no Brasil, e o Instituto certamente estará discutindo com o Ministério da Saúde, com o Programa Nacional de Imunizações, e é muito importante que haja compartilhamento de conhecimentos, escolhas, né? Também é possível que se escolha tentar 2 caminhos de vacinas diferentes, não é? Eu acho que isso tudo temos que estar abertos a isso. O mais importante, como eu falei, é que se dê as condições para que o mais rápido possível se tenha uma vacina eficaz e segura para a Covid-19. Então, compartilhamento de conhecimentos, trabalho conjunto, faz parte da experiência histórica dos nossos institutos, que inclusive surgiram no mesmo ano, né? Ambos foram criados em 1900 para dar conta das emergências sanitárias de sua época. Então, é dessa maneira que vamos trabalhar. Muito obrigado e é hora de girar. Vamos para Aracaju, momento da participação de Evenilson Santana, da TV APRP de Sergipe. Boa noite, professora doutora Nízia, presidente. Boa noite aos colegas, boa noite ao público que nos acompanha. A minha pergunta é relacionada à transmissão do coronavírus, chamada de materno-fetal, transmissão vertical. Enfim, a questão é que, citando como exemplo, em Sergipe, nas últimas semanas, nós tivemos aqui 2 casos confirmados de Covid-19 em recém-nascidos, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde. Um caso em São Cristóvão, que é na Grande Aracaju, um recém-nascido de 2 dias de vida, e um outro aqui na capital mesmo, em Aracaju, de um recém-nascido prematuro com 12 dias de vida. A pergunta é, até onde a Fiocruz tem estudado, o que há de concreto, se a gente puder afirmar que existe essa transmissão
materno-fetal do coronavírus. Tem algo que a gente pode afirmar já? Os estudos já comprovam isso? Aqui ainda não foi confirmado, mas essa seria uma possibilidade. Uma hipótese. Não, excelente. Até me dá a oportunidade de falar que dentro do complexo da saúde, do complexo que é a Fiocruz, nós temos um Instituto de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que está nesse momento num trabalho em rede com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal Fluminense, com a Rede DOR também, no Rio de Janeiro, exatamente realizando um estudo sobre transmissão vertical do Covid da mãe para o filho. Até o momento, não há nenhuma evidência de que exista essa transmissão. Também já foram atendidas mães que, infelizmente, que tiveram que passar pelo processo de intubação, seus bebês, felizmente, nasceram bem, sem problema. Já houve casos também de bebês contaminados, mas nenhuma evidência que tenha sido pela transmissão vertical, ou seja, pela transmissão da mãe para o filho. Mas ainda são estudos em fase inicial e é muito importante, inclusive, aumentar a cooperação entre as instituições e entre os nossos estados para que essa hipótese possa ser avaliada. Existem outras avaliações importantes nesse campo também, que é com relação a alguma possível implicação para o desenvolvimento fetal, né, para as mães através da transmissão pela placenta. Também há estudos sobre a transmissão pelo leite materno, quer dizer, são várias áreas de estudo importantes, porque, como vocês sabem, a Fiocruz atua em todas essas áreas e esse campo é fundamental. Então, nós temos que pesquisar mais, não há nenhuma evidência nesse sentido, mas essa pesquisa está em curso e eu acho que é muito importante também uma cooperação entre os estados para avaliação dessa hipótese. Muito obrigado. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos conversar com o Fabrício Camboim, da TVE Alagoas. Boa noite a todos, boa noite à professora Nízia. A senhora falou no início, né, do programa sobre questões de desigualdades existentes no país. Então, eu já tenho dados do governo federal, já de hoje à noite, falando que os 9 estados do Nordeste totalizam 284 mil casos confirmados e 12.998 óbitos. Já somos a região com maior número de casos e a segunda em óbitos, né? Só perdendo para o Sudeste, com 18.901 óbitos. Eu gostaria de fazer uma comparação com a região do sul do país, por exemplo, né? Só lembrando que no sul temos cerca de 30 milhões de habitantes e aqui no Nordeste nós somos cerca de 50 milhões. Enquanto aqui no Nordeste nós temos, então, 284 mil casos e cerca de 13 mil óbitos aqui no Nordeste, na região sul, por exemplo, são 35.578 casos e apenas 789 óbitos. Para ter uma ideia, só aqui em Alagoas já temos 681 óbitos. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes da região sul é de 2,6% e a do Nordeste é de 22,8% por 100 mil habitantes. Então, na sua opinião, professora, que se deve a realidades tão diferentes, né? Quão importante é a questão econômica na luta contra a Covid-19? Não, a questão socioeconômica, né, ela é fundamental, porque claro que a situação de trabalho informal, de desemprego, a questão do acesso a saneamento, né, à água, a questão do transporte, todos esses são marcadores sociais de diferenças e de desigualdades. Então, tem uma importância muito grande. E são questões que o Brasil vai ter que pensar efetivamente como superar, né? Pensando o nosso futuro como nação
e pensando a cidadania. Então, sem dúvida nenhuma, esses são fatores fundamentais. Mas eu queria colocar para você que um fator que me chama a atenção no caso do Nordeste é que tem havido uma ação conjunta num comitê científico do Consórcio Nordeste, trabalhando as questões. Também percebe-se uma articulação entre governos estaduais e prefeituras, independentemente dos partidos políticos. Então, acho que o Nordeste também está, os estados do Nordeste estão num esforço muito grande, né, de superação dessa situação. E falo isso conhecendo não tão de perto a realidade, né, apesar de ser uma estudiosa das desigualdades e das desigualdades regionais, inclusive, mas porque a Fiocruz está hoje em 4 estados do Nordeste, né? Está com institutos tradicionais na Bahia e Pernambuco, e também com novos centros no Ceará e no Piauí, além de ter cooperação com todos os estados. Então, nós temos acompanhado, não é, esse esforço, e os próprios centros da Fiocruz participam, né, de várias atividades, desde redes de solidariedade até pesquisas, apoio a todo esse processo dos laboratórios centrais nos testes, enfim. Eu acho que você aponta uma questão que é real, que se manifestou em Zika também, né, na epidemia de Zika, com outras características, e que só reforça a necessidade de investimentos no nosso Sistema Único de Saúde, levando em conta as desigualdades em políticas sociais de redução das desigualdades, né, e também numa ação descentralizada de ciência e tecnologia. Muito obrigado. E para fechar essa primeira rodada de perguntas, seguimos para Recife com o Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Prazer falar com a professora Nízia. Professora, minha pergunta vai justamente na linha do que a senhora abordou na resposta anterior, quando citou o comitê científico. A gente sabe que os governadores do Nordeste, em função das circunstâncias políticas, tomaram a iniciativa de criar o Consórcio Nordeste. E nessa situação, nessas circunstâncias de Covid, então, deram início a um trabalho do Comitê Científico, né, o comitê coordenado pelo Miguel Nicoleles e pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. A minha pergunta é, que avaliação a senhora faz sobre essa iniciativa, né, a respeito dessa iniciativa, não somente do ponto de vista político, mas, sobretudo, do ponto de vista científico, levando em conta que essas duas dimensões, né, política e científica, elas interagem e a política, em grande medida, acaba interferindo, né, na implementação, na elaboração e na implementação de políticas públicas. Então, a pergunta é, de que maneira a senhora avalia essa iniciativa e como o comitê ele dialoga com a Fiocruz? Como se dá essa interação? Obrigado. Eu acho que o comitê é um instrumento assim, muito importante, a sua Constituição. No estado do Rio de Janeiro também, muitos pesquisadores da nossa instituição participaram do comitê científico junto ao governo do estado, então temos essa atuação em diferentes realidades, mas especificamente em relação ao Consórcio Nordeste, tem havido uma atuação direta dos nossos pesquisadores nos institutos e temos também sido procurados pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste a partir da nossa iniciativa do Observatório dedicado à Covid-19. Né? Aproveito para falar um pouco disso, eu falei de uma maneira muito genérica sobre a importância de integração de dados, mas eu tenho colocado que é um dos pilares no enfrentamento de uma pandemia, né, são sistemas de dados robustos, de integração e de análise, e essa é uma força na Fiocruz. Nós temos nos nossos institutos no Rio de Janeiro, importantíssimos projetos, como é o Monitora Covid, e temos o CIDAX, no estado da Bahia, que é o Centro de Integração e Análise de Dados em Saúde, não é, que tem tido uma interlocução muito forte também com o Comitê Científico do Consórcio Nordeste.
E o SIDAX ele faz exatamente esse trabalho de estar relacionando e integrando dados e fazendo linkagem entre dados de saúde, dados de políticas sociais, e que é fundamental nesse momento, né? Uma integração muito forte com a Universidade Federal da Bahia. E também no estado de Pernambuco, nós participamos do Comitê Científico. Então, a nossa participação, no caso do Estado do Nordeste, se dá muito a partir dos nossos institutos, que eu já mencionei, né, nos 4 estados, né, Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí, e também através, mobilizando toda a capacidade da instituição, não apenas as localizadas na região Nordeste, para as grandes respostas científicas. Principalmente essas respostas são hoje na área dos laboratórios de referência, que constituem, né, o nosso sistema de vigilância em saúde, na área de testes e na área do estudo de cenários, de modelagens, do georreferenciamento, ou seja, o acompanhamento, né, da Covid-19, da pandemia em cada uma das nossas regiões, desagregando para os municípios, olhando essa questão da mobilidade, que é fundamental, como que as pessoas circulam. Então, a partir desse conjunto de conhecimentos, nós temos apoiado iniciativas em todos os estados e na região Nordeste, em particular, a partir dos nossos institutos. Obrigado, professora Nízia. E agora tem uma pergunta de um internauta que acompanha o Giro Nordeste. Pergunta do Nino, da cidade de Camaçari, região metropolitana aqui de Salvador. Quais as ações da Fiocruz nas periferias e no interior do Brasil? Excelente. Bom, nós estamos trabalhando com a perspectiva de olhar não apenas para o problema da desigualdade, mas ter ações para o enfrentamento das desigualdades nesse contexto da Covid. Então, nós criamos um edital, sempre pensando que esse trabalho não é feito para as populações, mas sim com as populações, isso é muito importante. Então, estabelecemos, a partir de um sistema de doações que nós recebemos e tinha essa conotação de doações para trabalhos humanitários, todo um processo de editais para apoiar projetos que reduzam a gravidade da situação em contextos de desigualdade, nas periferias, principalmente em relação a outros grupos vulneráveis, como é o caso de populações indígenas, enfim, grupos vulneráveis pelas suas condições sociais, econômicas. Nós trabalhamos, então, nesse sentido. E nós também, no caso das favelas, no estado do Rio de Janeiro, fizemos uma associação muito importante entre várias instituições acadêmicas e articuladores, lideranças desses locais, para organizar um plano, né, um plano conjunto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado e também pela Secretaria Municipal de Saúde, para que haja a possibilidade de isolamento com apoio, né? Não adianta falar de isolamento social para aquelas populações que não têm condição de fazê-los. Então, em poucas palavras, estabelecemos em conjunto um plano. Em relação ao interior e em relação ao Brasil como um todo, nós estamos trabalhando fortemente em ações conjuntas com o Conselho Nacional de Secretários de Estados de Saúde e com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E, ao mesmo tempo, com os conselhos de secretários municipais de saúde em cada estado. Seria totalmente sem sentido a Fiocruz fazer um trabalho dessa envergadura se não fosse a partir dessa cooperação em rede. Já temos uma colaboração de muitos anos com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais, e essa tem sido uma base muito importante no enfrentamento a essa pandemia, não só na região Nordeste. Quero enfatizar muito isso, porque
esse é um dos pilares do nosso Sistema Único de Saúde, né? O sistema tripartite entre gestores federais, estaduais e municipais. Então, é assim que nós temos trabalhando e eu acho que isso está se consolidando muito nesse momento da pandemia, né? Que é dramática, como sabemos, mas que nos traz lições, né? Que eu espero que fiquem como ações estruturantes para o nosso Sistema Único de Saúde, para o nosso país. Vamos iniciar agora mais uma rodada de perguntas. Estamos com Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz. Nízia, estudos indicam que no atual ritmo, o Brasil pode ter mais de 100 mil mortes pelo coronavírus. Se isso acontecer, será a maior tragédia de saúde da nossa história. Nosso país ainda é um dos mais desiguais do mundo. Como essa desigualdade entre poucos que são ricos e muitos que são pobres impacta na garantia de uma vida saudável para a maioria da população? Eu acho que, como você disse, se alcançarmos esse número, espero que não, eu acho que há muito o que fazer para reduzir esse quadro, para mitigar esse quadro, ao menos, e a desigualdade social é um fator fundamental, porque é ela que vai colocar as pessoas em situações mais vulneráveis. Eu exemplifiquei com o transporte, mas nós podemos colocar situações de trabalho sem os devidos cuidados. É o momento de ter protocolos muito claros, muito precisos, onde há retorno à atividade. Não pode ser sem esses cuidados. Então, acho que há muito o que fazer para impedirmos esse quadro. É isso que eu queria dizer, com medidas de um permanente e cuidadoso processo nas capitais, como eu falei, que nós estamos vendo uma flexibilização do isolamento social, que isso seja acompanhado por medidas muito fortes de controle, de monitoramento, até para voltar a medidas mais rígidas, se isso for necessário, como está acontecendo agora no interior de São Paulo, por exemplo. Então, é um problema de saúde pública que, infelizmente, vai durar. Nós não vamos sair de uma situação de isolamento rígido que acabou não se concretizando de verdade, assim, em nenhum estado, dentro da margem que se esperava, para uma situação como vimos hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, ônibus lotados, shopping centers lotados. Quer dizer, isso é uma política a favor do vírus, a favor da doença e não a favor da saúde. E é claro que as pessoas em situação mais vulnerável, onde há mais desigualdade, são muito mais sujeitas a isso, sem contar a questão essencial, que é a capacidade do sistema de saúde, de leitos de UTI, para atender essas pessoas. Temos que todos ter consciência dessa gravidade. Queria fazer um comentário, é muito interessante, porque as pesquisas de opinião têm mostrado que a população ela é favorável às medidas de isolamento, Isso, já vi várias pesquisas sobre isso. E o que explica as pessoas, por exemplo, irem em massa a um shopping center, Eu acho que isso é uma interrogação para a gente se fazer. Temos que entender que o isolamento é difícil para cada um de nós, E será mais difícil para quem precisa ganhar seu sustento indo ao trabalho. É muito difícil ter um sistema de proteção social hoje que dê conta da necessidade das pessoas. Mas nós estamos falando de atividades que absolutamente não são essenciais. Ir a um shopping center, por exemplo, o que faz? Um shopping center está lotado e, ao mesmo tempo, nas pesquisas, eu acho que isso muito em função da comunicação que tem sido feita, as pessoas dizerem que são a favor, mas não praticam, em muitos casos. Então, por isso, eu acho que tem que haver controles, eu acho que tem que haver protocolos claros e tem que haver uma conscientização social em relação a qual o papel da mídia, da imprensa, dos meios de comunicação em geral é fundamental. Temos que conscientizar as pessoas. É duro, é doloroso. Eu, por exemplo, não vejo meu neto há 3 meses. É muito duro, é muito difícil, mas é necessário, E eu acho que, à medida que se flexibilize, isso não pode ser feito sem parâmetros, sem monitoramento, sem vigilância, sem responsabilidade de todos, do poder público e da sociedade. Muito obrigado, Nízia. E agora é a vez de Carla Soraya, da TV Ceará.
Doutora, a senhora tocou exatamente no ponto que eu queria falar, que é essa questão do isolamento social, né? A gente tem essa pesquisa que diz que a população é a favor do isolamento social, mas na primeira oportunidade que pode sair, vai à praia, vai jogar futebol, Exatamente. pega o ônibus, entra no shopping center. Aí, de um outro lado, você tem pessoas que não usam máscaras, que negam a gravidade do coronavírus. E tem também a questão das autoridades, que dizem que é apenas uma gripe, que você pode sair de forma tranquila, que daqui a pouco tudo tem que voltar ao normal, porque a economia precisa girar. Então, a população fica meio que perdida no meio disso tudo. E aí eu me lembro também que a senhora escreveu um livro que junta Louis Pasteur e também Oswaldo Cruz, falando da tradição e da inovação na ciência. Aqui, em Fortaleza, nós tivemos Rodolfo Teófilo lutando contra a varíola. Parece assim que a gente voltou no tempo, a gente não está no século XXI e que as pessoas estão com as mesmas dúvidas e as mesmas polêmicas de séculos passados. Como é que a gente convence essa população? Né? E como é que a comunidade científica vê essa confusão toda aqui no Brasil? Como eu falei, não são medidas simples, então acho que tem que ter um trabalho educacional muito forte, exemplos, e também onde se faz necessário, onde a situação exigiu, requereu isso, né, medidas públicas concretas, né, de isolamento, de impedir que espaços se abram, enfim, eu acho que é um conjunto aí de medidas. Agora, é interessante, você citou Oswaldo Cruz e Pasteur. Ambos foram muito combatidos à sua época, mas não necessariamente por uma população que muitas vezes é considerada sem educação formal, sem cultura, não. Os próprios meios médicos e meios científicos foram muito críticos a essas duas figuras emblemáticas. Pasteur, por exemplo, ele só teve as suas teorias validadas, há um livro belíssimo sobre isso, Mães, Soldados e Germes, algo assim, que foram exatamente o trabalho feito junto a mães, junto a famílias, junto a mulheres, né? Portanto, não fala mãe, mas junto a mulheres, e não junto à elite médica do período, que foi permitindo uma maior aceitação também na indústria, né? No caso de Pasteur, a pasteurização de bebidas, enfim, se mostrando um meio eficaz de preservação. Então, não necessariamente não é uma grande teoria, descoberta científica que provoca problemas econômicos, né? Isso é clássico, né? Tem tantos estudos sobre isso, faz isso, como Oswaldo Cruz também. Agora, acho que no contexto atual, eu acho que nós temos hoje meios de comunicação, de levar essa mensagem e contar também com a sociedade, isso que eu queria dizer, né? Não somos iluminados em uma sociedade que não tem nenhuma mobilização para lidar com essa pandemia. Nós vemos em vários grupos sociais, e isso na Fiocruz de uma maneira muito forte, redes de solidariedade, articuladores de várias comunidades, vários territórios, buscando caminhos para proteger a sua comunidade diante da pandemia. Então, acho que há hoje mais possibilidade de aceitação de uma teoria como essa. Mas há muita dificuldade, há pessoas que, de fato, não podem ficar sem ganhar seu sustento por conta de não terem uma renda que seja preservada nesse momento, não é? Enfim, são vários fatores que contribuem para essa dificuldade. Mas não só as pessoas em situação vulnerável que, digamos assim, quebram a regra, né? Isso que a gente vê. Então, acho que há que haver uma consciência muito forte e um trabalho muito, muito intenso nesse sentido. Mas tem as pessoas que são informadas e que são anti-vacina. Exatamente. São contra a vacina, até mesmo que se ela surja.
Exatamente. Esses movimentos têm crescido, por isso é tão importante, não é? Vocês perguntaram, acho que foi a Nana, sobre a atividade de divulgação científica, por isso que é tão importante, né? Os cientistas e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência também estão nessa atividade. Não podemos ficar num pedestal achando que temos a verdade, até porque hoje, aliás, saiu um artigo belíssimo do Roberto Lente, um importante neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nesse artigo ele fala: a ciência não faz milagres, ela não é infalível, os cientistas cometem erros, a questão é que a ciência ela está aberta a que as suas hipóteses possam ser revistas, revalidadas, né? Por isso a ciência só pode se realizar plenamente num ambiente democrático, mas ouvir a ciência nesse momento é fundamental. Né? O que não quer dizer, como eu falei, é uma doença desconhecida. Hoje mesmo participei de um fórum da Organização Mundial de Saúde, onde se discutiam várias questões que vão sendo revistas, o que nos protege mais, o que se sabe, é possível reinfecção, não é? São muitas perguntas sem resposta. Então, nós vamos continuar a precisar de muito investimento em ciência, tecnologia e inovação e muita divulgação científica. Tem que ser um trabalho de pedagogia mesmo, de explicar para as pessoas, não é? de mostrar, e também de políticas que impeçam que um indivíduo ou um grupo coloque em risco a saúde da coletividade, não é? Esse é um princípio da saúde pública desde sempre e acho que devemos fortalecê-lo neste momento. Obrigado, Nízia. Obrigado, Carla, também. Está vendo aí? São muitas questões para a gente abordar. E seguimos outra vez para João Pessoa com Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. Obrigado, Juraci. Doutora Nízia, eu tenho uma grande curiosidade. A impressão que dá é que o SUS vai sair fortalecido depois dessa pandemia. Se identificou a grande necessidade que se tem do sistema público de saúde e também uma revalorização da vacinação. Eu gostaria de saber da senhora qual a sua impressão nisso. Aqui no caso da Paraíba, o governo tem feito hospitais mesmo, e não apenas campanha. Excelente. Até dizer que na Fiocruz também, com o apoio principal do Ministério da Saúde, mas também com o apoio de algumas doações, nós construímos um centro hospitalar dedicado à Covid-19, que também não é um hospital de campanha. A ideia é que ele se incorpore, como já está no Sistema Único de Saúde, para o atendimento de doenças infecciosas na tradição do nosso Instituto de Infectologia Evandro Chagas. Então, respondendo a sua pergunta, o SUS sai fortalecido, sim, não é? E aí a comparação com os Estados Unidos, que é feita, ela é muito importante, porque independentemente do grau de riqueza do país, o fato de ter um sistema universal, como nós temos, né, um sistema público, faz toda a diferença para a possibilidade do atendimento à nossa população. Mas, além da questão da assistência hospitalar, o SUS tem também desenvolvido, nos últimos anos, um programa de uma estratégia de saúde da família que é muito importante, né, com agentes comunitários de saúde, que já tem uma tradição, inclusive, que vem muito do Nordeste, né, o estado do Ceará. Eu aproveito para homenagear, né, uma pessoa muito querida, que era a Miriam Lavor, que infelizmente nos deixou essa semana, né, e que foi uma grande promotora dos agentes comunitários de saúde, não só no Brasil. Mas, enfim, o SUS tem atenção básica, como eu falei, atenção especializada, que precisa estar integrada no enfrentamento dessa pandemia, né? As ações de vigilância, ninguém conhece melhor uma população do que aquela equipe que está ali em contato com ela. Além disso, o SUS tem o Programa Nacional de Imunizações, que antecede a sua criação, mas que hoje não integra de uma forma muito potente o sistema. O SUS tem um programa de acesso a medicamentos que é fundamental, além das vacinas.
na verdade, eu acho que assim, é uma combinação de atenção à saúde, de vigilância e de ciência, tecnologia e inovação, porque isso também é Sistema Único de Saúde, né? E é uma secretaria importante que foi criada dentro do Ministério, já no nosso século XXI, e que tem um papel fundamental, né, para pensarmos novas tecnologias, para pensarmos o avanço do conhecimento no país e tudo isso se voltando para o acesso, para a equidade. Então, acho que o SUS sai fortalecido, sim, ele deixou de ser matéria negativa, né, como é da tradição, ainda que há muitas avaliações que mostrem que aquelas pessoas que mais usam o SUS têm uma opinião positiva a seu respeito, né? Isso é fruto de vários estudos. Agora, ao mesmo tempo, temos que dizer que o SUS também tem suas vulnerabilidades, né? Vai ser importante reforçar o seu financiamento, vai ser importante pensar no uso adequado de tecnologias, né, que façam avançar os seus programas, pensar a regionalização, pensar o que deve estar mais centralizado e mais descentralizado. Então, acho que essas experiências são experiências dramáticas, mas que nos levam a repensar muitas ações, né? Então, eu vejo que, sim, o SUS, a ciência, vocês deram o exemplo das vacinas, né? Estão em evidência como parte da resposta. Nada é isolado, né? Eu acho que isso tudo tem que vir com ação coordenada de governos, tem que vir também com um trabalho ativo de engajamento comunitário, de participação social nessas decisões. E, novamente, o Sistema Único de Saúde é exemplar nesse sentido, porque além do sistema tripartite que eu comentei, gestores federais, estaduais, municipais, nós temos também um Conselho Nacional de Saúde, né, que organiza esses diferentes atores. Então, de fato, vocês veem que o SUS é a grande inovação do Brasil, porque comparamos muito com o sistema inglês, mas nós estamos falando de um país, no nosso caso, extremamente desigual, continental, com a população de mais de 200 milhões de pessoas, não é? Então, é uma grande inovação a partir da Constituição de 1988, né, que permitiu que mais brasileiros tivessem a cidadania, né, porque até 88 estavam totalmente fora da proteção social, da assistência médica, de tudo que o SUS permite, né, ainda que com as suas deficiências, estavam fora todo o setor informal, os trabalhadores rurais, não é? Ou seja, o Brasil se tornou um país, de fato, com cidadania a partir da Constituição de 88, e eu acho que isso fica muito evidente nesse momento de pandemia, onde estão as nossas fortalezas, né, e onde estão nossas vulnerabilidades. E estamos chegando ao final do Giro Nordeste. Gostaria de agradecer a Nízia Lima Trindade, presidente da Fiocruz, pela participação. Eu agradeço muito por essa oportunidade, por estar no Giro Nordeste. Como eu digo, a Fiocruz tem uma participação muito especial a partir dos institutos sediados em estados da região, mas com colaboração com todos os estados, e também através da formação, da educação, dos cursos. Nós estamos agora fazendo um trabalho sobre egressos, né? E também os jornalistas, muitos passaram pelos nossos cursos de comunicação em saúde, o que é motivo de uma grande alegria para nós. Então, acho que nesse momento tão difícil, né, de tanta preocupação no país, no mundo, poder apresentar o que faz a nossa instituição, um trabalho de equipe, né, em todo o Brasil, como eu falei, em rede com outras instituições, que eu já mencionei aqui também. Então, eu tenho falado muito de um poeta que também esse ano comemoraria seu centenário, que é do Nordeste, João Cabral de Melo Neto. João Cabral, Celso Furtado, né, nossa grande referência também, completaria 100 anos para pensar um outro desenvolvimento. E de João Cabral de Melo Neto, não vou recitar o poema, mas eu vou lembrar
algo que é fundamental da sua poesia, que é a ideia que um galo sozinho não faz amanhã. Então, esse é o espírito da Fiocruz, e eu acho que esse tem que ser o espírito da construção cidadã a partir da ciência e tecnologia, do Sistema Único de Saúde, que essa pandemia nos leva a pensar. Mais uma vez, obrigado. Quero também agradecer aos entrevistadores, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Geandra Portela, da TV Antares, do Piauí, Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão, Evenilson Santana, da TV Aperipê de Sergipe, Fabrício Camboim, da TVE Alagoas e Juliano Domingues, da TV Pernambuco. Muito obrigado também a vocês que estiveram aqui com a gente hoje. O convidado da próxima semana é o governador da Paraíba, João Azevedo. Esperamos por vocês no próximo Giro Nordeste. Até lá, boa noite.